novo em odres velhos e o vinho e a roupa velha, né? Lucas fala. E é muito interessante que o vinho, ele é assim. Quando aparece o processo de fermentação, eles têm que colocar em um negócio de animal, de caça, que eles fecham assim as pernas do animal para poder colocar o vinho lá dentro, né? Então, quando ele começa a fermentar, ele começa a expandir aquela pele do animal, como se fosse, sei lá, expandir, sabe? E quando você coloca o vinho novo em um odre novo, que tá pequenininho, ele vai expandindo. Mas se você colocar o vinho novo em um odre velho, não vai acontecer nenhuma transformação ali. Você não vai... Porque o odre já tá grande, então... né? Enfim, lá eles explicam bem melhor que eu, gente. Mas eu só tô aqui pra dar um toque mesmo. E... Aí eu peguei, eu tava nesse processo, porque eu cresci em igrejas que eram exatamente do jeito que ele falava e que, assim, dava muito bem pra ver que Jesus não era o centro, né? E aí, quando essas palavras me vieram, eu fiquei meio assim, chocada, porque eu fiquei anos sabendo de um Jesus que não era real. Jesus não coloca máscaras nele, mas as pessoas é que colocam, para que elas possam ter o poder e o domínio de suas ovelhas. Em 1 Pedro, em 2 Pedro 2, eu acho, se não me engano, ou 2 ou 1 Pedro, fala sobre quem está cuidando das ovelhas de Deus, das ovelhas do Senhor, que cuide bem, porque que não cuide como domínios deles, porque não são deles, é do Senhor, né? Então cada um vai prestar contas, e isso é algo a se prestar muita atenção. Só que eu comecei a ver que realmente eu estava ali diante de lugares, diante de locais que Jesus não era o centro. A partir do momento que eu comecei a abrir os meus olhos e que eu estava muito em busca disso, eu confesso. Porque eu estava olhando um evangelho que não me confrontava. E tipo assim, não me confrontava entre... Sim, gente, o evangelho de uma forma ou outra ele vai te confrontar. Porque Jesus fala assim, negue-se, se vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Correto? É mais ou menos assim, por favor, procure na Bíblia para que não fique só nas minhas palavras, tá bom? E aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que negar eu mesmo, só que eu não tô enxergando pecado em mim, as pregações são maravilhosas, o que tá acontecendo? Jesus, abre os meus olhos, Jesus, eu quero aquele evangelho que fala, tipo assim, negue-se a si mesmo, porque esse é o evangelho real, é aquele evangelho que me confronta com a minha própria carne, e eu não tô enxergando isso, sabe? Eu preciso ser restaurada, eu sei que existem áreas da minha vida que eu preciso ser restaurada. Ou o erro tá em quem tá pregando coisinhas boas e não tá lendo sobre o evangelho real, assim, que realmente nós temos que pegar a nossa cruz, seguir ao Senhor. Se você não quer, você simplesmente não faça parte do reino. Porque é as palavras do Senhor, mas se for comigo, me ajuda, só que eu quero o evangelho real, eu preciso. E aí eu encontrei esse estudo e conforme eu fui vendo esse estudo, eu falei, cara, Deus respondeu as minhas orações. E é algo que cada vez que nós vamos vendo, nós não entramos em conflito conosco mesmo só,
a gente aprende de uma forma que a gente fala, gente, eu quero esse Jesus. Eu preciso dele. Eu não tenho outro. Não existe outro. Não existe outro evangelho. Esse evangelho aqui, ele pode falar pra mim que eu negue a mim mesmo, mas eu quero negar a mim mesmo. Eu não quero mais ser eu. Eu quero que Cristo viva em mim, sabe? E essa é a decisão mais nobre das nossas vidas, sabe? Fez uma série disso, sabe? Porque, cara, eu tava falando assim, gente, tá muito estranho isso. Sabe quando você fala assim, não, Jesus não é o cabeça daqui. Você fala assim, não tá certo isso. Eu conheço a voz de Jesus. Ah, vou falar pra vocês, essa tatu é fake, tá? Embora eu, sim, saiba que na palavra de Deus o contexto é outro pra fazer tatuagem e não tenha feito nenhuma, mesmo depois de saber disso, eu optei por tatuagens fake. Mas isso é um caso pessoal de vocês com Deus aí. Qualquer dia a gente pega pra falar desse tema, até no YouTube ou em outros lugares, beleza? Então, gente, deixa eu... voltando a falar aqui, essa série Meu Caro Amigo, da Casa da Rocha, tá sendo uma série de muita, mas muita edificação pra mim. Sabe quando você achava que você sabia tudo? E Jesus vem e fala assim, vem cá, filha. Vem cá, amigo, vem cá. Eu vou te explicar a verdade. E eu tava atrás da verdade. Porque doa a quem doer. É a verdade que liberta. Não é passar a mão na cabeça que liberta. É a verdade que liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se algum lugar estão passando a mão muito na tua cabeça, se algum lugar não tá te fazendo falar assim, gente, eu tenho que ser melhor, eu tenho que mudar, eu preciso parecer mais com Jesus, cara, você reveja quais pregações que estão sendo pregadas, porque Jesus, ele provocava mudanças nas pessoas. A vida das pessoas nunca mais é a mesma. As pessoas querem sempre se parecer mais com ele. Então, essa série, Meu Caro Amigo, tá no canal A Casa da Rocha, no YouTube, tá? É igualzinho que eu falei no vídeo. As pessoas, Jesus veio, todos estavam esperando Jesus. Só que aí Jesus vem, eles crucificam, mas já estava no plano de Deus para chegar a nós, né? Gentios, o evangelho. Jesus veio, o próprio povo dele crucifica ele. E aí, depois de 2000 e tantos anos atrás, depois de alguns anos, existe a igreja primitiva. Ok, essa é a igreja. Aí, depois, Roma se alia e cria uma igreja. E isso é uma história muito delicada que eu não vou entrar em detalhes, porque para entrar em detalhes eu precisava de tópicos e muitas coisas históricas aqui. Acontece a reforma protestante, nesse negócio entra lá o João Calvino para fazer outra coisa. E aí, enfim. Aí, sabe o que surgiram? Surgiram pessoas que estão caçando pelo em ovo lá em Levítico, que apontava para Jesus. É igualzinho você falar assim, ó, eu tô pegando um carro e eu tô saindo daqui de Mato Grosso para São Paulo, estado Mato Grosso para o estado de São Paulo. Aí a pessoa pega e fala assim, nossa, São Paulo não é tão bom de emprego assim, nossa, São Paulo me decepcionou. Entre aspas, digamos que São Paulo fosse um jardim e Mato Grosso fosse uma coisa incompleta.
E aí eles pegam e fazem isso aqui, ó. Voltam para lá, caçam pelo em ovo na lei que esperava. A palavra de Deus diz, não sou eu não, gente. É a palavra de Deus que diz aqui, ó. Paulo fala assim que a lei aguardava para que Jesus chegasse. Isso coisas ditas assim são coisas de pessoas que não pegam a Bíblia e não leem um todo. Elas não têm o discernimento de pegarem, estudarem ou estarem na mesma fé ou escolheram isso. E se escolheram isso, quem sou eu para falar que não? Jesus, ele deixou muito claro, né? Ele deixou muito claro as consequências daqueles que não aceitam ele. Inclusive, naquela época, já muitos se opuseram a ele. Então, assim, ele deixou bem claro que a gente também seria odiado pelo mundo, né? Que as pessoas que quisessem seguir os passos de Jesus, as pessoas que fizessem dele o Senhor das suas vidas e que falassem da palavra dele, ia ser odiado pelo mundo, ia ser confrontado, iam haver muitos fariseus, iriam haver muitos, e agora fariseus eu falo numa linguagem figurada, claro, mas iam existir muitos desses, que se Jesus foi chamado de demônio, entende? Então, assim, o que me conforta é saber que Jesus já tinha dito isso há muito tempo, sabe? É saber que eu tenho um Deus que ele se preocupou comigo quando eu fosse chamada de alguma coisa. Ele escreveu antes, olha, isso vai acontecer. Mas ele também escreveu assim, eu estou com você até o fim dos tempos. Então, cara, essa série Meu Caro Amigo, eu confesso que ela tem aberto muito a minha mente. E tem me ajudado muito. E eu tô aqui pra indicar mesmo ela.